capítulo 5, versículo 9, diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eis o tema da paz. Hoje são boas novas que promovem paz. E sobre paz iremos falar. O tema paz, de tempos em tempos, ele é exposto, ele é discutido, ele é apresentado de uma forma um tanto sutil, meio mentirosa, às vezes muito ideológica. Por exemplo, você pode se lembrar da crise entre as Coreias, e o Donald Trump ia intervir e falaram de Terceira Guerra Mundial e fizeram aquele alarmismo todo que não sei o que, o fim do mundo está chegando, e no final, paz. Ninguém se retratou estranho, mas no final teve paz. Ou imagina-se que ainda há paz entre as Coreias. Mas também sempre há as conversas ou as notícias, os debates sobre a paz na Palestina, a faixa de Gaza, Síria e todos os conflitos existentes ali no mundo islâmico. Paz, 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 paz. Todos querem paz. Paz também foi um tema na contracultura norte-americana, da qual esse estudo se opõe. A contracultura norte-americana modificou muito a forma dos seres humanos no mundo ocidental, aqui onde a gente vive, pensarem. E esta contracultura, a contracultura cristã, a contracultura do reino de Deus, a do Sermão do Monte, a das bem-aventuranças, ela se opõe à contracultura apresentada pelos jovens de Woodstock da década de 70, os hippies da paz e amor, que significa literalmente não faça guerra, faça sexo. Que também queriam paz. Todo mundo quer paz. Seja a rainha da Inglaterra até o seu motorista, ou o motorista lá no Oriente Médio, lá na Austrália, ou no Zimbábue, ou na Noruega, ou na Nova Zelândia, não importa. Não importa. Se é a rainha da Inglaterra ou um mendigo na rua, todos querem paz. Todos anseiam por paz, a preciosa paz. Judeus no tempo de Jesus também queriam paz. Ainda querem, mas entrando num contexto mais específico de Mateus e das palavras de Jesus, eles também queriam paz e eles esperavam alguém que lhes pudesse proporcionar essa paz. O Messias, com características militares, nacionais e materialistas. Então, o Messias esteve entre eles. Ele instaurou o seu reino e eles rejeitaram o seu reino, porque o seu reino de paz não tinha estruturas visíveis para serem tocadas com as próprias mãos. Não tinha ninguém sentado no trono com uma coroa e um cetro. Não tinha ninguém com uma espada na mão para lutar contra os romanos. E eis então o problema inicial. Em qualquer era, todos querem paz. Todos querem paz e lutam por isto. E na verdade esse é o problema. Parece que lutar é o caminho mais rápido para satisfazer os desejos individuais e nacionais de paz. Quando pessoas, instituições, nações ou outras coisas se tornam obstáculos para aquilo que eu quero, para aquilo que eu desejo, para aquilo que eu anseio mais do que o próprio Senhor, eu luto, eu entro em guerra, eu batalho. Eu entro em conflito e o combate se eleva com pessoas. Eu entro em conflitos pessoais, quer dizer, e logo me esqueço por aquilo que estou lutando. A única coisa que me importa depois de dado momento de eu ter iniciado a guerra é o meu orgulho. Eu só quero vencer por causa do orgulho, já não é mais por paz, já não é mais por uma boa razão, é apenas por orgulho.
para eu saber que estou certo. É sempre a necessidade de vencer o argumento, é a necessidade de humilhar o indivíduo, de humilhar a família vizinha, de humilhar o irmão da igreja, de humilhar a cidade, de humilhar a nação. É fácil adotar um entendimento superficial de paz, mas admitir que se temos de ter paz, ela virá unicamente por Deus, é o grande X da questão. Então, vamos observar as palavras de Jesus. Primeiro, observemos quem são os pacificadores. E como naturalmente faço, vou lhes dizer primeiro o que não significa ser um pacificador. E sempre inicio dizendo a mesma coisa. Ser pacificador não tem a ver com dotes naturais, não tem a ver com uma questão natural. Ser pacificador não tem a ver com uma questão natural. Nada no Sermão do Monte, nada nas bem-aventuranças tem a ver com dotes naturais, com aquilo que se adquire por boa educação, por bom comportamento ou porque se recebeu em genética, em caráter genético. Não tem a ver com isso. Tem a ver com obra do Espírito, é o caráter cristão. Se você obtém isto não sendo cristão, então deixou de ser caráter cristão. Ninguém é pacificador do jeito que Cristo e o Evangelho fazem um pacificador, a não ser que seja cristão. Entenda isso. Nada no Sermão do Monte tem a ver com dotes naturais, não tem a ver com receber uma boa educação dos pais, não tem a ver com ter um bom comportamento, não tem a ver com ser moldado e formado alguém assim. Você recebe por obra de Deus nos corações. Também não se trata de ser um apaziguador apenas. Um pacificador não é apenas alguém que serve para apagar fogo quando o negócio está pegando fogo ali, é o conflito dos irmãos ali da igreja e aparece o apaziguador, o pacificador para resolver o problema. Não, não é só isso. Na verdade, você não precisa ser cristão para ser um apaziguador. Quantos não são os que já são mesmo sem serem cristãos? Que estão aptos a lidarem com problemas e a serem intermediadores, mediarem a resolução de problemas, não sendo cristão. Também, ser pacificador não é ser um militante que quer a paz a qualquer custo. Isso é um pouco óbvio. Como posso dizer que são pacificadores aqueles que buscam a paz ou que na busca da paz promovem anarquia, promovem destruição, promovem depredação de prédios públicos, de comércios? Não posso pensar que eles são pacificadores. Não são. Não são de forma alguma. O que significa ser um pacificador? Bom, um pacificador é alguém que se preocupa em última análise com a paz que o homem pode ter com Deus. Um pacificador é alguém que se preocupa em última análise com a paz que um homem pode ter e precisa ter com Deus. Logo, o pacificador ele tem que ser uma nova criatura. O pacificador ele tem que enxergar o mundo a partir de lentes bíblicas. O pacificador ele é alguém que se encontra no contexto em que este versículo está inserido, no contexto das bem-aventuranças. Ele é alguém limpo de coração e humilde de espírito. Então ele conhece a culpa do pecado e a corrupção do pecado. Ele sabe deste problema, ele reconheceu este problema em si mesmo. O pacificador é manso e misericordioso. Então o seu trato com o próximo assemelha-se ao de Cristo. Quer dizer que neste caso ele reconhece ou o seu trato com o próximo é fruto de um reconhecimento de sua miséria. E o seu trato com o próximo também é fruto do reconhecimento ou da misericórdia que ele recebeu de Deus. E um pacificador também é sedento por Deus. Ele deve viver em constante e desesperada busca por Deus. Não pode ser outra coisa senão isto. Dessa forma, o coração do homem ele precisa ser expurgado de toda a miséria
para que então encontre a paz, para que então reconheça a paz, para que então descubra a importância fundamental, a importância eterna, a importância do tamanho do universo de ter paz com Deus. A menos que reconheça a si próprio como inimigo de Deus, como culpado diante de Deus, como pecador, como corrupto, e a menos que, reconhecendo isso, encontre esta paz com Deus, ele não poderá ser pacificador, porque o pacificador é essencialmente este, que reconhece a importância eterna e a transformação que existe em um ser humano ter paz com Deus, ser reconciliado com Deus. Uma vez reconhecido o pecado, ele encontra justificação. E na justificação, a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se isso é o Evangelho, se isso é a raiz do Evangelho, as boas novas, a essência das boas novas, que me colocam em uma nova posição diante de Deus, a despeito do fato de eu ser terrivelmente pecador, então aqui também se encontra o que significa ser o pacificador. Alguém que nasce como um fruto desta obra do Evangelho, em colocar o homem pecador em paz com Deus. Por isso, um pacificador é necessariamente alguém que age em favor da paz que o homem precisa ter com Deus. Então, o pacificador, ele vê a si mesmo, como a Escritura diz, ele é um pecador redimido agora. Ele sabe que, apesar do problema da culpa ter sido resolvida, ele morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, ele sabe que ainda tem impulsos pecaminosos. Então, o pacificador, ele sabe disso. Ele sabe que não pode sempre confiar assim em sua mente, em suas atitudes, em suas falas. Ele precisa estar sempre sendo corrigido, balizado. Ele precisa de ter muros de um lado e do outro. Esses muros são a palavra de Deus o tempo todo, para que a sua atitude como pacificador não seja fruto do engano de seu coração, que é pecador. Agora ele está apto a fazer isso, a reconhecer esse pecado e a utilizar-se das Escrituras. O pacificador também, ele vê os seus semelhantes como a Escritura diz. Ele sabe que o seu semelhante, o ser humano que está à sua volta, o seu próximo, ele foi criado à imagem de Deus. Então isso implica em dignidade humana, mais profunda do que os direitos humanos. Porque o ser humano é uma criatura criada por Deus. Ele não é um animal, ele não é um bicho, ele não é um boi, ele não é um macaco, ele não é um gato, ele não é um cachorro, ele não é um bode, ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Está acima de qualquer animal, acima de qualquer coisa existente na face do universo. Se as estrelas são lindas, o ser humano é mais importante. Se o sol é maravilhoso, o ser humano é mais importante. Não existe nada no universo criado por Deus que seja mais importante do que o ser humano. Porque somente o ser humano foi criado à imagem de Deus. Então ele merece respeito. Apesar de ser barro e vento, é porque ele foi criado como imagem de Deus que ele merece respeito. Existe dignidade. Então o meu trato com o meu semelhante muda. Ele tem que mudar. Ele tem que mudar. Não importa o que ele tenha feito ou deixou de fazer, ele tem que mudar. Mas eu também sei que ele não é só uma imagem de Deus. Não. Ele é um espelho quebrado. Porque ele é pecador. Eu sei que ele é idólatra. Eu sei que ele ama mais a si mesmo do que o próximo, do que a Deus. Isso vai mudar. Isso vai mudar a minha forma de lidar com ele. E se ele é cristão, eu também sei de coisas que deveriam estar acontecendo no coração dele e outras que necessariamente tem que estar acontecendo, porque se não acontecer, isso é um sinal de que ele não é cristão. Eu sei de que existem coisas que progridem, que crescem na vida cristã. Então, quando eu vou agir como um pacificador, eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que reconhecer que talvez aquele cristão não esteja num estágio de crescimento do qual eu esperava que ele estivesse. Ele ainda é mais imaturo do que eu imaginava. Ou ele é mais maduro do que eu imaginava. Mas também eu tenho que entender que existem frutos muito instantâneos à obra de Cristo no coração.
muito rápidos. Um cristão, ele imediatamente é assim por causa da obra de Cristo no coração. Então ele precisa crescer nisso, ou ele precisa evidenciar isto. E neste caso, são as bem-aventuranças. Esse caráter das bem-aventuranças, ou no caso a essência delas, que está no versículo 3, ela é imediata à conversão. Humildade. Humildade. Mas eu também, ou no caso o pacificador, também precisa ver, ou ele vê o mundo como a Escritura diz. Ele sabe que o mundo foi criado por Deus. E que existem instituições que existem pela vontade de Deus, estão sujeitas a Deus. Família, Estado, igreja, artes, educação. Mas da mesma forma, ele sabe que o mundo jaz no maligno por causa do pecado. Então existe essa tensão. Então existem pecados chamados pecados estruturais. Existem sistemas no mundo de opressão e injustiça. O mundo funciona. Essa roda construída pelo ser humano funciona para validar a ganância, a avareza, o orgulho de poucos. Ele destrói o pobre e enriquece o rico. Para dizer em termos bíblicos, defrauda o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro e do pobre. Eu sei que o mundo funciona assim. O pacificador, ele tem que pensar assim, ele tem que entender isso, porque caso contrário, se ele tiver que agir para promover paz em um contexto social maior, ele vai falhar. Porque ele não está reconhecendo o todo da situação. Ele também sabe que existem sistemas políticos no mundo e ideologias que se apresentam como pacificadoras, como sendo messiânicas à resolução deste problema de injustiça na face da terra. E aí, o que ele faz? Ele dá 3, 4, 5 passos para trás. Ele não dá mãos dadas com ela, porque sabe, isso é idolatria. Na hora. Porque se é só Deus, se toda a paz reside fundamentalmente na paz que o ser humano precisa ter com Deus, esse daí é concorrente de Deus. Se ele está falando que vai salvar o mundo, é concorrente de Deus. É idolatria na certa. O problema fundamental do ser humano é com Deus. Não é assim que se resolve as coisas. Nisso tudo, o pacificador está disposto a humilhar-se para que a glória de Deus seja manifestada. Mesmo que ele sofra. Mesmo que ele sofra injustiça. Por exemplo, Paulo e Silas na prisão tinham razões o suficiente para ficarem reclamando lá e tampa pedra na parede, grita, esperneia, vocês estão fazendo uma injustiça danada, que não sei o quê. Podiam reagir assim. Mas na verdade, mesmo sofrendo, promoveram paz. O carcereiro teve paz com Deus, porque ele foi salvo. É o caso de Jesus, naturalmente, que para a promoção da paz, sofreu a amarga cruz. Para a promoção da paz do ser humano com Deus. Ele não sofre na cruz para que impérios sejam destruídos. Antes de tudo é por causa do coração. O ser humano precisa estar em paz com Deus. E essa paz só está no Evangelho, naturalmente. Então, o pacificador também, em termos de caráter prático, ele precisa controlar a sua língua. Se ele vai resolver problemas, se ele vai prover reconciliação entre irmãos, ou se ele vai prover uma reconciliação consigo mesmo, porque o problema foi com ele, ou uma reconciliação, ele vai trazer paz em um contexto maior, de um número maior de pessoas, ele tem que controlar a língua. Tiago diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Ou seja, se eu falho na minha língua, eu não promovo paz, eu promovo intriga. É o que Tiago fala no capítulo 3 ou no capítulo 4, se não me engano. Olha, aquele que controla a língua, o sujeito é incrível. É perfeito varão. Se ele conseguir controlar a sua língua, ele é perfeito varão.
Ele vai fazer um bem maior do que ele pode imaginar, muito maior do que ele pode imaginar, porque a língua, ela é terrível. É terrível. É como uma serpente, é como fogo, ela produz um mal danado. Quem controla a língua é perfeito varão. O pacificador também ele busca reconciliação com inimigos. Por quê? Porque ele era inimigo de Deus e Deus mesmo o tendo como inimigo e ele sendo inimigo de Deus, Deus é que proveu a reconciliação, mesmo não havendo direitos para a existência. Isso é graça. Mas Deus o fez. Agora, ele, como sendo transformado pelo Evangelho, ele busca a reconciliação com seus inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Romanos capítulo 12, versículo 20. Então, em resumo, o pacificador, ele é o promotor da paz. Ele é o promotor da paz com Deus. Ele sabe que paz com Deus é a grande questão da paz que o ser humano precisa ter. Então ele quer que outros estejam em paz com Deus e a partir disso ele busca a paz em todas as circunstâncias porque sabe que guerra, sabe que insegurança, o medo são consequências do pecado. Ele sabe que o ser humano, ele tenta resolver problemas de uma forma terrível. Só faz lambança porque ele não está reconciliado com Deus. Então se o homem estiver em paz com Deus, aí as coisas mudam. Ele estará habilitado a estar em paz com tudo. Com tudo. Agora, em segundo lugar, observemos como nossa cultura lida com essa ideia de paz. Veja, o pacificador das boas novas que promovem paz é aquele que sabe, ele se preocupa com a paz que o homem precisa ter com Deus. Ok? Mas você precisa lembrar. Se lembre, a nossa cultura rejeita Deus. Eu sei, ela usa muito o nome de Deus, mas ela rejeita Deus. Ela rejeita a ideia de que o ser humano é inimigo de Deus. Porque no fundo ela acredita que nem sequer há um Deus para ser inimigo. E mesmo que ela venha acreditar em Deus, ela lida com Deus como se Deus não estivesse sentado no seu trono, como se ele não fosse rei, como se ele não fosse um juiz, como se ele não fosse o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então, para a nossa sociedade pós-moderna, o ser humano não está em dívida com Deus, ele não precisa desta paz com Deus. Ele não aceita, ou a nossa cultura ela não aceita a ideia de que a reconciliação com Deus através de Cristo seja a base da paz humana. E por isso, ela pega este conceito de paz e de ser pacificador e o redefine. Porque todo mundo quer paz. Naturalmente, todo mundo quer paz. Não há quem não queira. Há alguns que parecem amar a guerra, mas de todo modo, todo mundo quer paz. Todo mundo anseia por paz. Mas não há paz com Deus. Então o que fazem? Criam uma paz e um pacificador no modelo humano. Ou em modelo humanista. Que significa colocar um homem no lugar de Deus. E aí, redefiniram a paz e o ser pacificador. Vou dar exemplos disso. Primeiro, na paz, ou em ser pacificador, o ser pacificador para a nossa cultura pós-moderna significa que você deve estar em paz consigo mesmo. De que forma? Da seguinte forma: você é o juiz de sua vida. E se você não estiver em paz consigo mesmo, você não vai ter paz na vida. Para a nossa cultura, a base da paz individual está no indivíduo se perdoar. Olha, isso é importante. Porém, este se perdoar, ele se dá em termos seculares. Não tem a ver em receber perdão divino. Tem a ver com você ser o próprio juiz de seu coração. Você mesmo se condena ou você mesmo se inocenta.
Você precisa aprender a fazer isso. E acabou. Então, eles vão dizer, a pessoa não pode se sentir culpada por nada que ela fez. Porque o que ela fez achando que era certo. E você precisa entender isso. Se você pensa achando que era certo, você não tem que se culpar de nada. Você não pode se culpar. O que você tem que fazer é se perdoar e vida que segue. Você é o juiz de sua própria vida, de sua própria existência. Você é quem promove paz para si mesmo. Não é Deus. Não é o Senhor no céu, um Cristo que morreu no Calvário. Não, é você. Você é a sua própria salvação. Aí os cristãos entram nessa. E eles dizem o seguinte: isso não era para você. O que é para você, Deus guardou. Deus tem guardado. Isso não é para você. O que é para você, Deus guardou. Deus tem guardado. O que é de Deus ainda virá e será melhor. Os cristãos dizem isso. Olha, não se preocupe. O que é de Deus está guardado para você. Vai ser melhor. É verdade. O que é de Deus vai ser melhor mesmo. Só que essa frase, ela é muito perversa, porque ela sempre é aplicada em termos materialistas. Ela significa literalmente, Deus vai realizar os seus sonhos, você não precisa se preocupar. Deus vai realizar o seu sonho de riqueza, de saúde, de vida, de prosperidade. Deus está a seu serviço. E com isso, o que os cristãos fazem, ou eles entendem, ou eles agem na prática, como eles se mostram na prática? Eu irei salvar a mim mesmo, eu irei estabelecer a paz para a minha vida e para o meu coração. Só que já que tem esse Deus aí que ajuda, eu vou usar ele. Deus torna-se mordomo em favor da paz que o ser humano quer promover para si mesmo. Nos termos que ele quer promover para si mesmo, então ele diz. Ele pensa assim, o que Deus tem para mim está guardado, é melhor. Isso significa, Deus vai fazer rico. Ou ele vai melhorar a minha condição de vida. Ele vai melhorar a minha saúde, a minha vida, a minha prosperidade, ou qualquer coisa semelhante a isso. Sempre tem a ver com coisas materiais. Sempre tem a ver com Deus servir ao propósito do coração do próprio ser humano. E nesse modelo, sejam os cristãos ou não cristãos, todo mundo está querendo ter paz e está achando que pode promover a sua própria paz. Segundo, para a nossa cultura, você deve promover a paz, então, em termos materialistas. E neste caso eu quero citar aspectos maiores. Vejam, existem grandes injustiças na face da Terra. Eu não sei porquê, o mundo é assim, existe pecado, seja o pobre ou seja o rico, Deus faz os dois, e o mundo é assim. Então, ok, existem injustiças. E o ser humano usa essas injustiças de tal forma que essas injustiças, em alguma medida, também promovem a falta de paz. É a injustiça social, injustiças raciais, injustiças sexuais, que manipulam e que proporcionam este conflito maior, em termos maiores. E assim, o pacificador para a nossa cultura é aquele que quer promover a paz somente nesses termos. O que eu estou querendo dizer é que para a nossa cultura, a paz só vai existir na riqueza e nada mais. Não existe outra possibilidade de existir paz fora da riqueza. Para a nossa cultura, a paz só existe na riqueza, seja ela distribuída de forma igualitária ou seja ela conquistada com liberdade. Não importa, seja um ou seja outro, todo mundo entende que só existirá paz, paz nacional, paz mundial, com riqueza, com poder, com dinheiro, com bens materiais. Veja, eu não estou querendo dizer que não existam injustiças na face da terra. Eu não estou querendo dizer que
que essas coisas são irrelevantes para o cristão. O meu argumento é que resolver o problema das injustiças não irá produzir paz. E se você acredita nisso, você não faz a menor ideia do que seja o evangelho. Não vai produzir paz. É uma paz falsa, ilusória, que só dura em tempos de prosperidade. Isso é religião em favor do homem. Por causa do homem. Ela só vai durar em tempos de prosperidade. Ela só vai durar, na verdade, enquanto existir o brilho no olhar, porque chegou a riqueza. Depois que a riqueza ficar comum demais, volta a guerra. Sabe? É como se você morasse em um país que fosse pintado de ouro. O ouro nesse país não iria ter valor. Não iria, porque o chão é de ouro. A parede é de ouro. A escova de dente é de ouro. Os dentes são de ouro. As portas são de ouro. Os carros são de ouro. Tudo é de ouro. Tudo é de ouro. O ouro perde o valor. Não é assim que funciona o mercado? Não é assim que funciona a inflação? Ou algumas variações da inflação? Olha, se eu tenho fruta demais, o valor cai. Se está faltando, o valor aumenta. Ela torna-se preciosa por causa de sua falta. Então o que eu estou querendo dizer é isto. Resolver o problema das injustiças na face da terra não vai trazer a paz que o ser humano quer, que ele anseia, que ele grita no fundo de sua alma. Jesus dá essa paz. Ele disse: deixe-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou dou como o mundo dá. Isso é importante. Eu estou lhes dizendo como o mundo imagina a paz e o ser pacificador. E Jesus está dizendo: eu não a dou como o mundo dá. Eu não a dou em termos de riqueza. É o que Jesus está dizendo. Eu não dou paz em termos de riqueza. Eu não dou paz em termos de imagem, de beleza corporal, de casas ricas, de casas bonitas, mansões. Eu não dou. A minha paz não é essa. É o que Jesus está dizendo. Deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. João capítulo 14, 27, ele disse isso. E para a nossa cultura, você deve buscar a paz a qualquer custo. A qualquer custo. Você mesmo é o detentor de sua paz. Você promove paz para si mesmo. Essa paz, ela existe em termos materialistas e você tem que buscá-la a qualquer custo. A qualquer custo. Isso significa que se precisar de promover revolução para obter paz, você deve fazer. No Brasil, para falar do nosso arraial, do nosso campo, no Brasil, a obtenção de paz nacional parece só ser possível por meio da revolução. Sejam os aliados do Lula ou os do Bolsonaro, ambos querem em alguma medida a revolução. É impressionante. Querem resolver o problema no braço, a fim de obterem paz nacional e então chegarem à sonhada prosperidade nacional. Eles sempre estão como o joio, como o servo na parábola do joio e do trigo, os servos na parábola do joio e do trigo de Mateus 13, que viram para o seu Senhor e dizem: Senhor, queres que arranquemos o joio? Estão sempre agindo assim. Quer que a gente resolva o problema agora? A gente arranca tudo, lança tudo no fogo e resolve, acabou. A gente passa limpa, geral. Vão passar limpa em tudo, fazer a limpeza. Não funciona assim. Parece-me que, porque o ser humano está separado de Deus, ele busca, por instinto do seu coração, a antiga paz que ele tinha com Deus e o local que ele tinha essa paz. E ele busca isso na edificação de um reino celestial na terra. Ele quer construir a sua Babel,
continua. Passam eras e eras, tempos e tempos, e o ser humano continua tentando construir a sua Torre de Babel. As nações continuam tentando construir o seu império, o seu endeusamento. E então, a única coisa que eles conseguem trazer é o mesmo que Babel trouxe: maldição, destruição, separação. Nada mais. É interessante como as ideologias políticas tocam muito nesses aspectos profundos do coração que somente o Evangelho consegue tocar e transformar de verdade. No caso, somente o Evangelho pode tomar para si ou preencher esse vazio. É como se existisse uma esperança messiânica no coração do ser humano que faz com que ele seja facilmente iludido por uma falsa esperança imposta por homens poderosos. Davi sabia disso. Ele sabia disso. E então, sabendo disso, estando numa posição real, ele disse ao povo, ou ele cantou ao povo: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, no qual não há salvação. Aí vira um curioso: mas você é o rei. Eu sei, eu sou o rei. E você está cantando para a gente não confiar em você? A melhor coisa da vida de vocês é não confiar em mim. E a gente vai confiar em quem? Em Deus. E como que a gente vai saber se você está agindo por meio da vontade de Deus? Vocês têm uma lei para isso. Tem a palavra de Deus para isso. Então a gente não pode confiar em você. Quer dizer que a gente não pode te adorar. Mas você é tão bom para nós, como que a gente não pode te adorar? Olha, me desculpe, mas não podem. Não podem. Não podem esperar receberem a paz que somente Deus pode dar por meio de ideologias políticas, por meio de política, por meio de líderes políticos ou por meio de riqueza. Não podem. A nossa cultura está muito errada. Ela está muito errada. Os pacificadores sabem que a grande questão é o problema do coração do homem com Deus. Quando isso for resolvido, então, nossa, tudo muda. Tudo muda. Por fim, observemos o que se reconhece deles. Desses pacificadores. O texto diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quer dizer que eles serão reconhecidos como filhos de Deus. Veja só. Deus é o Deus de paz. Jesus é o príncipe da paz. E Deus, que é o Deus de paz, que promove paz, reconciliação, concedeu ao cristão o ministério da reconciliação. Então é o ministério da promoção de paz. Logo, eu sou filho de Deus, se eu sou filho de Deus, eu sou o sujeito da paz. Eu sou o indivíduo da paz. Somos cristãos de paz, porque Deus é o Deus da paz, Jesus é o príncipe da paz, Ele me deu um ministério de reconciliação, a pregação do Evangelho, então é isso que somos. Não tem como ser diferente disso. Esta paz, ela só se encontra no Evangelho. E dessa forma seremos chamados filhos de Deus. Por causa do Evangelho. Por causa da promoção da paz que o Evangelho traz. Por causa disso. Então, é quando começarmos a agirmos como filhos de Deus. É quando começarmos a agirmos como filhos de Deus que então seremos chamados de filhos de Deus. Porque o verdadeiro Filho de Deus é o príncipe da paz. E unidos a Cristo somos chamados filhos de Deus ou somos adotados por Deus. Unidos a Cristo recebemos a bênção da adoção. No sacrifício de Cristo, na ressurreição de Cristo, na obra vicária de Cristo, recebemos o benefício da adoção. Em Cristo somos adotados, e se Ele é o Filho de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Se Ele é o príncipe da paz, eu não tenho outra coisa para ser, senão também ser promotor de paz. Parece que a grande questão, então, é o quanto somos uma luz que brilha no meio das trevas. Sabe, o povo que jazia em trevas viu grande luz.
Então é o quanto resplandecemos a luz do Cordeiro. É o quanto o príncipe da paz existe em nós. Brilha em nós, é moldado em nós. Somente assim seremos chamados filhos de Deus. Cristo veio para a paz com Deus. E Ele nos enviou para o ministério desta reconciliação que promove paz, que resolve o problema do ser humano com Deus. Como não reconheces que o problema do ser humano com Deus é a sua inimizade com Deus? Ele é pecador, miserável. Existe uma espada inflamada que clama pelo sangue dos pecadores. E a menos que o Evangelho inunde seus corações e sejam encontrados em paz com Deus, não conseguirão se livrar dessa espada. Somente quando o Evangelho inundar os seus corações. E quando inundar os seus corações, também tornar-se-ão pacificadores. Também serão feitos pacificadores. E encontrarão sua felicidade nisto. Porque estão em paz com Deus, porque o príncipe da paz habita neles, é formado neles, e foram enviados para algo maior do que eles. A promoção da paz com Deus. A grande questão é esta. Veja, é dever do cristão, então, ser isto, evidenciar isto. Como parece faltar isto nos cristãos, porque o mundo vive em uma escuridão danada. Numa escuridão danada, e eles tentam resolver a paz na cidade, a paz nacional, a paz em tudo quanto é canto da vida, tudo qualquer área da vida de formas mais idólatras possíveis. E os crentes estão envolvidos nisso. Em vez de serem o diferente, o verdadeiro diferente, não o diferentão segundo o mundo, mas a luz que raia o sol da justiça. Em vez de serem uma lua que reflete o sol da justiça, estão preocupados com materialismo, com essas coisas da vida, que pervertem ainda mais o coração do homem e alimenta esta idolatria do coração. Então, o cristão ele tem que ser um pacificador, porque ele promove paz com Deus. E ele promove a paz com Deus com palavras, e ele evidencia a paz que ele tem com Deus em atitudes. E assim ele será chamado filho de Deus. Só que tem um detalhe. Quem vai chamá-lo filho de Deus? O mundo? Que rejeita a Deus e que crucificou o príncipe da paz? Com certeza não serão eles. Mas naturalmente serão aqueles que serão alcançados pelo Evangelho por causa do seu trabalho, da sua ação. Sabe, quando Elias foi reconhecido como profeta de Deus, não tinha como evitar, não tinha. O que iriam fazer? O que os profetas de Baal iam fazer? Eles não tinham outra coisa para falar? Ou não tinham o que contestar? O que Acabe iria fazer? Ele sabia que ele era profeta de Deus e morria por causa disso. Sofria por causa disso. Tinha dores por causa disso. Jezabel sabia disso e se doía por dentro por causa disso. Só que muitos outros também sabiam disso. Viúvas, pobres, órfãos. Um estudante chamado Eliseu também sabiam disso e se alegravam nisso. Então, sabe, o mundo não vai gostar do fato de você evidenciar-se como filho de Deus. Mas muitos outros se alegrarão nisso. Quantos não estão esperando você ir até eles?
Quantos não estão sozinhos na escuridão da alma, esperando que você vá até eles para brilhar a luz desta paz do sol da justiça? Quantos não são aqueles que estão sedentos para que alguém vá até eles e lhes dê a paz de Cristo? Eles lhes chamarão de filho de Deus. E ali você encontrará a sua alegria, quando tiveres a certeza de que estás servindo ao Deus da paz. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar ao Senhor.